batismo, tá bom? Eu oro por isso. Irmãos, hoje eu quero falar sobre cilada. Você já soube de alguma armadilha que alguém estava preparando para você? Você já descobriu um plano maléfico, maligno de alguém a seu respeito? E você já caiu em alguma armadilha que alguém fez para você? Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele é expert em bolar armadilhas para nós cairmos. Porém, cilada não é algo apenas do diabo. É algo que nós também, muitas vezes, acabamos armando para os outros e que os outros também podem acabar armando para nós, seres humanos mesmo, fazendo ciladas uns para os outros. Nós temos essa experiência, né? Hoje, inclusive, nós vamos estudar sobre uma armadilha que prepararam para Paulo, que prepararam para o apóstolo Paulo. Nós queremos ver por que essa armadilha foi preparada, o que aconteceu com Paulo, se ele escapou ou não, e que ensinamentos isso traz para a minha vida e para a tua vida sobre a nossa jornada com Deus, tá bom? Então peço que você abra a palavra de Deus no livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. Atos, capítulo de número 23. Atos é um livro escrito por Lucas, no qual ele fala de dois personagens principais. Na primeira parte de Atos, ele fala sobre Pedro, como Deus usou Pedro para levar o evangelho a outras pessoas. E aí, na parte final, da metade para frente, ou até menos, Lucas vai falar sobre Paulo. Como Deus converteu Paulo, como Deus usou Paulo para alcançar muitas pessoas para o evangelho. Então, nós estamos estudando as escolas dominicais sobre a vida de Paulo. E no estudo anterior, eu acho que foi há 3 domingos atrás, nós vimos um erro que Paulo cometeu e uma estratégia que ele usou diante dos seus acusadores judeus. Paulo foi levado perante o Sinédrio, que era o STF dos judeus, e ali Paulo cometeu um erro. Ele realmente perdeu o controle. E ele também usou uma estratégia para acabar com aquele julgamento. Estratégia essa que foi bem sucedida. Já hoje nós vamos meditar sobre uma transferência que é feita de Jerusalém para Cesareia. Paulo vai ser transferido de um local para outro. E essa transferência, irmãos, ela pode ser resumida em algumas palavras. Todas com a letra C, que coloquei para facilitar a nossa memorização, certo? Então, a gente vai resumir essa transferência de Paulo nas palavras coragem, conspiração, comandante, carta e chegada. Ok? Vamos começar então pela coragem. Atos 23 e 11. Se você quiser fazer uma pergunta, um comentário, fique à vontade. A escola dominical é um momento participativo, né? É um momento participativo da igreja. Atos 23 e 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, queremos mais uma vez invocar o teu santo nome, Senhor, sobre a tua palavra, a qual acabamos de ler, Senhor, e dela queremos meditar e dela aprender, Pai. Tendo o Senhor misericórdia de nós, enviando teu Espírito Santo para nos iluminar mais e mais a respeito da tua palavra, a respeito da tua pessoa, do teu poder, do teu propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui em vão, Senhor, nós estamos aqui em tua presença, ao lado dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Abençoe este tempo agora, Pai.
que ele seja frutífero, que ele seja edificante para todos nós. Por tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos a palavra coragem. Coragem era o que Paulo ia precisar ter. Por que Paulo ia precisar de coragem? De acordo com esse versículo. Porque Paulo recebe a ordem para ter coragem. O motivo é uma mudança que Paulo vai ter que experimentar. Ele estava em Jerusalém naquele momento e ele já havia dado testemunho de Cristo em Jerusalém. Porém, agora ele recebe a notícia que, assim como ele deu testemunho em Jerusalém, também importa que ele testemunhe em outra cidade. Talvez a cidade mais importante daquela época, que era a cidade de Roma. Agora imagina você trabalhando ou estudando em um local no qual você se sente bem. Local no qual você está habituado, você está acostumado. E aí você recebe a notícia que vai ser preciso você ser transferido para outra cidade. Como é que você se sentiria? Sabendo dessa transferência, né? Dessa necessidade de você ir trabalhar em outro lugar, de você ir estudar em outro lugar, de você ir morar em outro lugar. Você ficaria tranquilo? Ou será que você ficaria tentado a ter medo por causa dessa mudança, por causa dessa transferência, né? Então, Paulo precisava ter coragem porque ele ia mudar de lugar. Jesus diz para ele que assim como ele deu testemunho em Jerusalém, que era o que ele estava fazendo, quando ele tinha a oportunidade, ele testemunhava, agora também, Paulo, você vai ter que dar testemunho em outro lugar. Vou te transferir para Roma. Lá você vai testemunhar também do meu nome. Então, coragem era o que Paulo ia precisar. Irmãos, coragem foi o que Jesus apareceu para dar a Paulo. Essa é uma das aparições, é uma das visões que Paulo tem de Jesus no livro de Atos. Não é a única, é uma das. E o que é interessante é que nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, ou logo antes dos momentos mais difíceis, Jesus aparece para fortalecer o seu servo. Jesus aparece para instruir, para dizer, como ele diz aqui, olha, tenha coragem, porque eu vou fazer uma mudança na sua vida, mas não tenha medo. É como se Jesus dissesse, não tenha medo, eu estou preparando você, eu estou no controle da sua vida, então tenha coragem. E o que é que isso nos ensina, irmão, sobre nós? Eu aprendi aqui, uma lição que nós podemos aprender aqui é que muitas vezes vão ser nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós mais vamos sentir a presença de Deus. Vão ser nos momentos mais marcantes, decisivos da nossa vida que as coisas mais extraordinárias vão acontecer. Então, muitas vezes nós não gostamos de situações assim, nós não gostamos de adversidades, nós não gostamos de problemas, mas nós não devemos reclamar. Por que, pastor, nós não devemos reclamar? Porque com o problema, com a dificuldade, com a adversidade, vai vir mais poder de Deus, vai vir mais sabedoria de Deus, vai vir mais presença de Deus para as nossas vidas. Qual foi o período no qual Deus mais fez milagres com o seu povo no Antigo Testamento? Foi justamente no período em que o povo estava no deserto. Nós queremos estar no deserto? Não, nós não queremos. Nós queremos passar logo, né? Nós queremos chegar na terra prometida. Deserto ninguém quer. Mas às vezes nós temos que passar pelo deserto. E a boa notícia é que nós não vamos passar sozinhos.
Deus vai passar conosco e vai ser no deserto que os grandes milagres de Deus vão acontecer na nossa vida. Então, Jesus aparece para Paulo para dizer: Paulo, você vai se mudar, mas tenha coragem, eu vou estar com você. Avançando então agora, Lucas fala sobre a cilada, a conspiração que foi armada contra Paulo. Versos 12 a 15, acompanhe comigo. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata, nesse acordo. Nós não vamos comer nem beber enquanto não matarmos esse homem perigoso chamado Paulo. 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente, como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Irmãos, Jesus sabe o que fala. Agora nós entendemos por que Jesus chegou para Paulo dizendo coragem. Não era só por causa da mudança em si, mas o que ia acontecer durante a transferência de Paulo de um lugar para outro. Jesus ouve o que nós não conseguimos ouvir. Jesus sabe o que nós não sabemos. Jesus sabe o que estão sentindo a nosso respeito. Jesus sabe o que estão falando a nosso respeito. Jesus sabe o que estão planejando a nosso respeito. Felizmente, Ele está onde nós não podemos estar. Ele está lá. E foi por isso que Ele diz: Paulo, coragem, coragem. Jesus já sabia o que ia acontecer. Deus é onisciente, então Ele sabe. Por isso Ele fala, muitas vezes Deus dá uma mensagem para a gente e a gente não entende bem por quê. Aí passa mais um pouco de tempo. Foi por isso que Jesus falou isso, porque ia acontecer isso. E o que Jesus sabia que ia acontecer? Quando o dia amanhece, alguns judeus se reúnem, Lucas diz que mais ou menos 40, ou mais de 40, e eles fazem um juramento sob anátema. O que é isso? Sob condenação. E o juramento deles é: nenhum de nós pode comer nem beber enquanto nós não matarmos Paulo. Eles morreram, Morreram de fome, morreram de sede. Como a gente vai ver na decorrer da história. Ou então eles inventaram a desculpa para quebrarem o juramento. Porque muitas vezes os judeus naquela época faziam isso. Faziam voto ao Senhor. E aí, quando viam que não ia dar para cumprir o voto, eles inventavam alguma coisa para quebrar o juramento, para quebrar o voto. Então, talvez ou eles morreram de fome, greve de fome, ou então eles desfizeram o juramento. Mas a questão aqui é que eles estão focados em matar Paulo, ficar sem comer. Imagina, enquanto você não realizar algo, enquanto você não matar uma vida, eles queriam muito que Paulo morresse, queriam? Aí o que eles fazem? Eles procuram a ajuda dos principais sacerdotes, dos anciãos, e pedem que eles digam ao comandante romano, que estava cuidando de Paulo, que eles querem investigar mais, querem ouvir Paulo de novo. Só que isso tudo não passava de mentira. O plano era que quando Paulo saísse para ir onde eles estavam, o grupo estaria esperando para matar Paulo no meio do caminho, para assassinar o apóstolo Paulo. Não passava de uma cilada, de uma armadilha. Nós sabemos que, às vezes, na transferência de um preso de um local para outro, pessoas chegam no meio do caminho e tiram a vida desse preso.
Né? Então era mais ou menos isso que eles queriam fazer com o apóstolo Paulo. Irmãos, por que tanta raiva de Paulo? Que crime Paulo tinha cometido contra os judeus? Era por algo errado que Paulo tinha feito? Eles estavam com raiva? Muitas vezes, entenda isso, muitas vezes a raiva, o ódio das pessoas contra nós não vai ser por causa dos nossos erros. Pelo contrário, vai ser por causa dos nossos acertos. Não vai ser por causa da escuridão que há em nós, e sim por causa da luz que está em nós e que vai encandear os olhos de alguém. Então, muitas vezes é por causa do Evangelho, é por causa de uma mudança de vida. Alguém não suporta, você está seguindo a Cristo, você está mudando, você está deixando de ir a determinados locais, você está deixando de falar o que você falava antes, fazer. Só isso já vai gerar antipatia de algumas pessoas para você. Então não é nem pelos seus erros, é pelos seus acertos. É porque Cristo está em você e o mundo não suporta Cristo. E as pessoas que estão no mundo vão ser usadas pelo inimigo para atentar contra a sua vida, contra a sua reputação e por aí vai. Crente tem que experimentar esse tipo de coisa, senão ele está no caminho errado. Ele está fazendo o que todo mundo quer. Crente tem que sofrer isso aqui. Estou dizendo que alguém está planejando te matar quando você sair da igreja, não. Mas alguém tem que olhar para você com antipatia. Alguém tem que dizer, eu não vou com a cara desse irmão. Aí quando disser, diga glória a Deus. 2, você e o diabo. Ok? Então é claro que a gente não vai sair por aí pisando no pé de todo mundo para todo mundo odiar a gente. Não. Mas o simples fato, irmão, de querermos ser corretos, de querermos ser direitos, de dizermos a verdade, muitas vezes vai gerar antipatia, até raiva de algumas pessoas. É triste? É. Mas é a verdade. Se Jesus passou por isso, nós não vamos passar? Nós vamos passar também. Né? Então, a cilada estava armada. Paulo estava caminhando para a morte, sem ninguém saber de nada. Mas tinha um que sabia. Nós já vimos que ele sabe todas as coisas. E aí Lucas nos leva agora a mostrar a ação do comandante. Versos 16 a 24. Atos 23 e 16 em diante diz assim. Mas, palavra pequena, mas importante, mas o filho da irmã de Paulo, nem sabia nem que existia, tendo ouvido a fama, a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais,
para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Louvado seja Deus, irmãos. Sejamos honestos. O plano dos judeus era ou não era bom? O plano dos judeus tinha ou não tinha tudo para dar certo? Paulo estava ou não estava caminhando para morrer mesmo, sem nem saber? Sim. Mas a Bíblia fala que surge uma pessoa até então desconhecida para todos. O sobrinho de Paulo, filho da irmã dele. Esse vai ser o único caso na Bíblia em que se fala de um parente do apóstolo Paulo. Ninguém nem sabia que esse menino existia. De uma hora para outra, ele aparece. Né? Talvez a irmã de Paulo se mudou para Jerusalém, ou ela já morava lá, eu não sei. Eu também não sei como esse menino escuta o plano. O plano chega ao ouvido dele, do sobrinho de Paulo. O que ele faz? Ele entra na fortaleza onde Paulo está e conta tudo para ele. Conta tudo para ele. Paulo, então, chama o centurião. O centurião era o chefe de 6 soldados. E pede que ele leve o rapaz até o comandante. O comandante era chefe de 1000. Cláudio Lísias era o nome dele. O comandante recebe o rapaz, leva ele à parte e pergunta: o que você tem para me dizer? Olha a sabedoria do comandante. Ele não pergunta na frente de todos. E aí o rapaz conta tudo para ele. O comandante manda o menino embora, não conte nada para ninguém. Senão vão descobrir que nós sabemos. Não diga nada. E aí o comandante chama 2 centuriões. Um centurião era chefe de 100. Ele chama 2. E diz que eles tenham prontos desde a hora 9. Que é a hora 9, pastor? Os judeus costumam contar as horas desde as 6. Ou a hora terceira. Então a hora terceira era 7, 8, 9. 9 horas da noite. Vocês tenham prontos. Aí ele diz o número de soldados. 200 soldados. 70 de cavalaria, a cavalo. E mais 200 lanceiros. Quem é bom de conta aí? 200 mais 70 mais 200. 470. O comandante era chefe de quantos? De 1000. Ele manda quantos por Paulo? Quase a metade de todos os soldados que ele tem. Olha a escolta que o comandante providencia para esse tal apóstolo Paulo, um preso. Mas ele manda quase metade de todos os soldados que tem. E ainda diz: preparem o cavalo, porque ele vai montado. Ele não vai a pé, não, que nem alguns não, ele vai montado, ele vai de cavalo. E eu quero que vocês o levem com segurança até Cesareia, ao governador Félix. É mais ou menos como se alguém de Pajuçara ou de Maracanaú, a autoridade aqui da nossa cidade, mandasse uma escolta, um preso escoltado até o governador do estado. Então aqui Paulo estava correndo perigo. O que ele faz de noite? Ele prepara uma escolta grandiosa para levar Paulo para o governador do estado, onde ele estaria bem mais seguro. Então aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo sendo odiado, sendo maltratado pelo seu próprio povo, porém sendo protegido por alguém que não é do seu próprio povo. Aqui nós aprendemos que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Deus usa quem Ele quer para nos ajudar. Deus usa quem Ele quer para nos proteger. Ele usa até autoridades para proteger um servo dele, uma serva dele. O comandante era uma autoridade, não era a autoridade maior, mas Deus toca o coração dele para que a escolta seja uma escolta impressionante. Ele poderia dizer: não, o que eu tenho a ver com a vida desse Paulo? Mais nada.
Ele manda Paulo para um local mais seguro, de noite, e muito bem escoltado, né? Então a cilada tem tudo para não dar certo. Só que Lucas diz que com Paulo, com a escolta, o comandante também envia uma carta. A carta se encontra nos versos 25 a 30. A gente está indo de assunto em assunto, né? Então agora vamos ver a carta que o governador manda para o governador Félix. O comandante manda para o governador Félix. Verso 25. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias é o nome do comandante. Cláudio, provavelmente porque o imperador se chamava Cláudio, e ele pegou o nome do imperador. Lísias, não é porque ele era Lísios, não, viu? É porque talvez era o nome de batismo dele mesmo, né? Lísias. Ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Olha, comandante, quem está dizendo toda a verdade, né? Como se ele dissesse: olha, eu sou o herói deste homem. Quando eu soube que ele era romano, eu me esforcei para livrá-lo. É mentira, ele só soube depois, estava para açoitar Paulo, porque ele descobriu que Paulo era romano. 28. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte, ou mesmo prisão. Esse homem não merece ser morto nem ser preso. Verso 30. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra um homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Irmãos, essa carta de Cláudio Lísias, do comandante romano, ela segue o padrão das cartas daquele tempo. Tem a pessoa, o nome da pessoa que escreve, Cláudio Lísias, a quem ele escreve, ao excelentíssimo governador Félix, uma saudação, saúde, e o assunto da carta. Nesse assunto, Cláudio Lísias explica quem é Paulo, o que aconteceu, e o motivo pelo qual ele está enviando Paulo ao governador. Também estou enviando aqueles que estão acusando ele para acusarem aí, na sua presença. Eu quero ver o que eles vão fazer agora, né? Então, irmãos, o que eu acho impressionante aqui é a comunicação de Cláudio Lísias. A necessidade de se comunicar, né? O comandante é uma pessoa comunicativa e nós, como cristãos, também devemos ser. Nós temos que nos comunicar com os nossos liderados, e ele faz isso com a escolta. E também temos que nos comunicar com os nossos líderes. Ele faz isso com o governador Félix. Cristão, ele precisa entender o poder da comunicação e deve se comunicar com as pessoas o máximo possível, o melhor possível. Então, Cláudio Lísias, aqui ele se mostra como um bom comandante, alguém que se comunica bem, envia cartas se for preciso. Se fosse hoje, enviaria um WhatsApp, né? Mas enviaria também um e-mail, tudo aquilo que fosse necessário para se comunicar com o governador. Irmãos, chegou o momento então de vermos se a cilada dá certo ou se a proteção do comandante dá certo. E agora Paulo vai enfrentar uma viagem, uma transferência de vários quilômetros. E aí nós vemos a chegada dele nos versos 31 a 35. Final do capítulo 23. Verso 31 diz: os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Antipátride era uma espécie de posto romano que ficava no meio do caminho entre Jerusalém e Cesareia. De Jerusalém para Antipátride era mais ou menos 60 quilômetros. Então imagina que eles percorreram isso tudo à noite. 60 quilômetros aqui daria mais ou menos até o Guaiúba. Acho que daqui para Guaiúba é o quê? Uns 50 quilômetros?
Hã? É 100, é 60 quilômetros, né? Então, imagina aí uma viagem de noite de 60 quilômetros aqui até o Pecém, né? Para lá de Guaiúba, Baú, por ali. E eles chegam até Antipatres. Talvez já o dia amanhecendo. Aí o verso 32 diz: no dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os de cavalaria irem com ele. Quando ele chega em Antipatres, que era mais ou menos no meio do caminho, os que andavam a pé voltam. Dos 470, vão apenas os de cavalo. Por quê? Porque o pior já passou. Paulo já está mais protegido agora. 33. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província era ele. Ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouviste-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então os soldados partem durante a noite, primeiramente até esse local, Antipatres, e de lá os que estão a pé voltam e vão continuar a viagem para Cesareia apenas os que estão de cavalo, mais ou menos 40 quilômetros a mais até Cesareia. Chegando lá, eles entregam Paulo e também a carta ao governador Félix. Irmãos, como é que Lucas sabe o que tinha na carta? Já pararam para pensar nisso? Como é que Lucas soube o que tinha na carta? Porque a carta foi escrita pelo comandante. Os soldados levaram até o governador. Provavelmente, ou o comandante leu para Lucas, ou o governador, quando recebeu, leu em voz alta. E Lucas, que é o escritor de Atos, soube o que tinha na carta e escreveu. E aí o governador pergunta de onde Paulo é, ele diz que é da Cilícia. E aí o governador diz: então eu vou te ouvir quando os teus acusadores chegarem. Olha que princípio lindo, né, irmãos? Eu vou te ouvir na presença de quem te acusa. Ele nem decidiu ouvir apenas Paulo e nem apenas os acusadores. Se esse princípio fosse seguido hoje em dia, seria bem melhor. O problema é que às vezes nós só escutamos um lado da conversa e já ficamos do lado daquela pessoa. Nem ouvimos o outro lado. O governador disse: não, você já está aqui. Quando os teus acusadores chegarem, eu vou ouvir vocês dois, né? Os dois lados. E aí manda que ele seja detido no pretório de Herodes. Resumindo, então, Paulo, que corria risco de vida, é transferido de um local para outro, mais ou menos 90 quilômetros, mas ele chega são e salvo. Que lições nós podemos aprender com isso? Primeira lição que eu aprendo aqui, quero compartilhar com vocês, é que Jesus aponta o destino dos seus servos. É Jesus que diz onde os seus servos devem ficar ou para onde os seus servos devem ir. Nós já vimos que Paulo estava em uma cidade da qual ele gostava. Paulo gostava de Jerusalém. Paulo queria ir para Jerusalém. E é provável que Paulo queria ficar em Jerusalém. Mas o que é que Jesus disse para ele? Você vai para Roma. Quem é que aponta o destino de um servo de Deus? É ele mesmo? O crente se governa? O crente faz o que quer? Não deveria. Às vezes nós queremos, né? Ficar em um lugar ou ir para outro lugar baseado apenas em emoções, né? Baseado em situações humanas. Nós precisamos entender que quem governa o crente é Cristo. E se ele diz que é para ir para Roma, quem somos nós para dizer não?
Se ele diz que é para ficar em Jerusalém, quem somos nós para dizer não? Então, quem aponta o nosso destino não somos nós. Quem aponta o nosso destino é o Senhor. Se tiver com dúvida, pergunta para ele. Ele é o maior interessado em dizer se você deve ficar em um lugar ou se você deve ir para outro lugar. Ele vai dizer. Seja em visão, seja em sonho, seja de outra forma, ele vai guiar. Porque ele tem interesse em guiar a minha vida e a tua vida. Amém? Então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Jesus chegou para Paulo, apareceu para Paulo para dizer: olha, Paulo, você deu testemunho de Jerusalém, agora eu vou te transferir para Roma. No momento Paulo diz: Senhor, não quero não gosto daqui. Então, em nenhum momento. Paulo reclama, Paulo diz que não vai. Se o Senhor mandou, vamos lá, né? Mas é tudo com orientação de Deus. Nada com emoção, nada com sentimentos humanos. Segunda lição, Jesus abençoa a jornada dos seus servos. Ele não apenas aponta o caminho e diz: te vira, vai. Foi isso que Deus fez aqui? Deus apenas mostrou para Paulo onde ele deveria ir, pronto, abandonou Paulo? Ou ele também abençoou Paulo no caminho, na jornada? O que foi que Deus fez? Deus levantou um comandante. Primeiro, o sobrinho de Paulo para escutar a conversa. Depois, o comandante para preparar uma escolta. E a escolta chega no caminho, Paulo são e salvo. O que é que isso nos ensina sobre o nosso Deus? O nosso Deus não está apenas mostrando o caminho. Ele está conosco durante o caminho. Ele está conosco durante a jornada. Ele abençoa a viagem dos seus servos quando ele tem uma viagem para os seus servos. Agora, ele não vai abençoar quando é, né? Quando o Jonas decide ir para Tarsis sem Deus mandar. Aí ele vai mandar uma tempestade. Ele não vai acalmar o mar. Ele não vai abençoar a viagem que ele não mandou fazer. Mas se foi ele que mandou fazer, então ele vai abençoar o caminho. Irmãos, o que ele está fazendo agora comigo e contigo? Qual é o destino de Deus para nós, espiritual? Qual é a vontade de Deus? Ele quer que nós cheguemos onde? No céu. Mas ele só quer que a gente chegue no céu, ou agora mesmo ele está nos protegendo. Agora mesmo ele está nos abençoando. Jesus é o comandante supremo, que todos os dias envia uma escolta de servos, de anjos, para me proteger e para te proteger das ciladas. Deus está todos os dias cuidando de mim e de você. Isso se nós estivermos no caminho dele, fazendo a vontade dele, não se preocupe com cilada não. Porque ele vai desfazer a cilada. Ele vai desfazer o laço, como se diz. Ele vai desfazer a armadilha que prepararam para mim e para você, para nos impedir de chegar aonde ele quer que nós cheguemos. Que estejamos no caminho do Senhor. Ele é o governador que nos protege. Ele é o comandante, ele é o centurião, ele é o rapaz, ele está em todos os lugares e ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. É verdade, Deus já tinha até preparado Paulo. Quando Deus tem um plano, irmãos, ele vai revelar esse plano para nós. E o plano de Deus para Paulo era enviá-lo para os gentios também, não só para os judeus, mas para os gentios
E agora ele começa a cumprir isso na vida de Paulo. É outra lição importante. Vai se cumprir. Se nós estivermos debaixo da vontade dele, o que ele quer vai se cumprir. Amém? Então, estamos indo para o destino que Deus separou para nós? Se estamos, nós estamos sendo protegidos pela escolta que ele prepara para nós todos os dias. E ele ainda nos dá um cavalo, né? Conforto para a gente ir cavalgando até a cidade prometida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Próximo domingo, se Deus quiser, a gente continua essa jornada aventurosa, mas abençoada também do apóstolo Paulo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por ser tão cuidadoso para conosco, a ponto de nos apontar o destino que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Como Tu és cuidadoso, Senhor. Como Tu és minucioso. Nós não precisamos andar vagueando. Nós temos um destino que o Senhor preparou para nós. Pai, e a promessa é que nós não temos apenas o destino, nós temos também a proteção no meio da jornada, durante a viagem. Isso vale, Senhor, para a nossa jornada até o céu, até a terra prometida, na qual o Senhor está conosco em todos os caminhos. E não vai acontecer, Pai, como Jó disse, nada que esteja fora do Teu plano para as nossas vidas. Todos os Teus planos, Senhor, acontecerão conosco, se estivermos debaixo da vontade do Senhor. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, não em nós mesmos, a não, Senhor, nos estribarmos em nosso próprio entendimento, em nossa própria sabedoria, e sim confiarmos em Ti, esperarmos pela Tua orientação, não agirmos precipitadamente, mas deixarmos que o Senhor nos conduza. Pai, muito obrigado, que essas lições elas estejam guardadas em nosso coração e que sejam colocadas em prática em nossa vida. Obrigado por cada irmão, cada amigo que aqui chegou, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, porque não puderam estar. Entregamos o restante deste dia abençoado em Tuas mãos e tudo logo mais à noite, que possamos nos reunir, Senhor, cheios de vigor, dando o nosso melhor para Ti em adoração e serviço e também em participação na ceia do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos nós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.